Doutor Anselmo, primeiro eu queria lhe perguntar com que idade o senhor está hoje, o que o senhor está fazendo, como é que está a sua vida dia agora? 27 de setembro fiz 89 anos. Consequentemente, tenho 89 anos e mais um mês. Sou aposentado como procurador da Assembleia Legislativa. E o senhor mora em Porto Alegre? Moro em Porto Alegre, mas vou muito na minha terra, que é Santa Vitória do Palmar. Ando para lá e para cá. E em Santa Vitória o senhor tem algum trabalho rural, alguma coisa? Como? Alguma propriedade rural? Não, de momento não tenho nada. Não. Não Mas o tenho senhor já nada. teve alguma experiência rural ou não? Como? O senhor já teve alguma propriedade rural? Tive propriedade rural. O senhor é do campo, Fui certo? fazendeiro. A origem? Há alguns anos atrás. E Eu é sou de levado? origem fazendeira. A família Amaral é toda fazendeiro, latifundiário, receberam Cismaria no passado. Mas quando o MDB foi criado, Sim, surgiu, o senhor estava em Porto Alegre. sim. Então já No momento em que foi criado o MDB, o senhor fazia o que naquela época? Naquela época, quando foi criado 66, né? 66. o MDB, eu estava em Santa Vitória. Não, já estava aqui. E de momento, eu já fazia uma advocacia desenvolvida nas ruas à procura de elementos que haviam sido presos pela ditadura. Lá, por exemplo, eu era consultor jurídico da SUPRA, Sim, a Superintendência em 64, da Reforma Agrária. Certo. Não é? Em determinada ocasião, 2 oficiais subiram no prédio ali na Rua Uruguai. Eu era o consultor jurídico, o doutor Eliseu Torres era o delegado. E me informaram que o movimento esse que se havia elaborado em Brasília, que já existia uma comissão de militares para tomar conta do Brasil, então todas essas repartições seriam controladas por eles. E então pediram para eu me retirar. Aliás, honestamente, com uma certa cordialidade, assim, não com violência. Que eles iam tomar conta, que o doutor Eliseu, me parece que o doutor Eliseu já tinha se evadido, porque os maiorais, o doutor Eliseu, o Eno Becker, eles se exilaram, foram embora para o Uruguai, onde já estava lá o doutor Brizola e mais outros. Bom, então, eu fui para minha casa. Disseram-me, aconselharam-me muito para ir embora, era muito fácil, Santa Vitória nas margens do Arroio Chuí. Mas eu me recusei, eu achei que eu deveria ficar. Se por acaso eu fosse preso, eu ia procurar me defender. Né? E eu fiquei por lá. Mas honestamente, eu não me senti lá muito bem, por ver os meus companheiros, os meus colegas presos, naquela situação tão difícil. Então eu comecei a andar pelas ruas de Porto Alegre para saber dos destinos de muita gente. Encontrei os presos, outros eu não encontrei mais porque haviam fugido, outros foram presos, mas já estavam em outra localidade. E eu comecei a fazer o que eu podia fazer, que era impetrar habeas corpus. Então comecei a impetrar habeas corpus torrencialmente, com muito pouca possibilidade de êxito. Né? Bom, daí a pouco comecei a ser chamado, a ser procurado por aqueles que estavam presos. O primeiro processo que eu participei como defensor foi dos operados rodoviários de Santa Maria. E, aliás, lembro-me bem que um era Gregório William Moreira e outro Carlos Alberto Pereira. Me pediram para defendê-los. Tinha uma comissão sumária de inquérito, né, presidida por um general. Então eu me encaminhei
lá. Aqueles IPMs, como chamavam na época? Como? Um daqueles IPMs, não, como chamavam na época? De momento não, eles se organizaram naquela hora para encaminhar o processo para aquela gente que estava presa, não é? Bom, então eu era comissão sumária, não é? Não era IPE, era uma comissão sumária processante, mais ou menos assim, não sou muito bem lembrado, faz muitos anos, não é? Então, mas era presidida por um general. O general da reserva, porque eles usavam muitos generais da reserva, oficiais da reserva para esse fim. Bom, então eu me apresentei lá, procurei falar com esses meus defendidos que me haviam procurado, através de outras pessoas, naturalmente, e pedi para que eles me mostrassem o início do inquérito, aliás, porque imediatamente eles me disseram, não, senhor, o senhor tem direito de defendê-los, o senhor vai defendê-los. E aí eu tive uma das minhas grandes surpresas como velho advogado, naquela época não tão velho, é que eu pedi, então, os senhores me deem o início do inquérito, ou me marquem um dia para eu participar do inquérito, examinar os autos do processo de inquérito. Eles não, o senhor não pode fazer nada disso, mas pode defendê-los. Advogado defender sem prova. Eu digo, mas eu posso falar com eles? Pode. Então, melhorou um pouquinho. Então, eu fiz a defesa de acordo com o que eles me haviam relatado, informado. Tenho em mão até hoje, guardo um recibo, levei a defesa, entreguei, e o general, as mãos do general, o general me deu um recibo com o próprio punho, dizendo, o advogado Anselmo Francisco Camarada, defendendo fulano, acaba de entregar aqui a defesa. Bom, eu tenho isso até hoje. Então, foi o primeiro choque que eu, como advogado, recebi. Eles eram acusados de quê? Eles estavam acusados de uma greve que há tempos tinham levado a efeito, e eles me diziam que era uma greve reivindicatória dos ferroviários. Eles eram ferroviários, então fizeram uma greve muito grande anteriormente. Eles me diziam que era uma greve reivindicatória, mas eles acharam que era uma greve subversiva. Depois eu vim saber por quê. Bom, aí eu fiz a defesa, imaginando com a certeza de que a minha defesa, naquele momento, pouco ou nada, valeria. Mas pelo menos havia assim como uma persistência de acompanhar os presos. Isso aqui foi uma situação muito trágica, muito difícil, que até quando eu falo um pouco magoado ainda, porque, por vezes, eu e o Dompes avisavam que lá tinha um menino, um estudante, e esse estudante ia ser torturado. Então eu ia para lá e ficava até as 4 horas da manhã sentado num banco, sem poder falar com o menino e com a mãe dele ao meu lado chorando. Esperando pela oportunidade de falar. Pelo menino, pela impossibilidade de falar, e que vai ser torturado, vai ser torturado. Alguns já tinham sido torturados, nós não duvidávamos mais, não é? E então ficava aquele drama até a madrugada, não é? Quando nós tínhamos a possibilidade de sair de lá com o menino, era uma vitória, mas isso era muito raro. Mas pelo menos, com a nossa presença ali, eles não podiam fazer nada no menino, não é? Eu digo menino porque a minha velhice alcançou tanto que todos os jovens são velhos, mas eram mesmo estudantes, não é? Então era um problema muito grande, muito doloroso aí. Nesse período ainda existiam os antigos partidos políticos, né? Sim, sem dúvida alguma. Agora, então existia ainda, então não existia, ainda existia o PTB. Nesse determinado momento é que foi concluído o PTB, mas aliás, isso dito mais adentro pelo próprio general Golbery de Couto e Silva, que foi um dos
baluarte dessa coisa, e que eles sentiam a responsabilidade imensa de uma ditadura. Primeiro, a grande responsabilidade que eles tinham tomado por gente que não era nossa, por gente que era lá de fora. Uma moça, jornalista norte-americana, Phyllis Parker, escreveu um livro, não sei se o senhor conhece o livro, né? Então, o papel dos Estados Unidos no golpe militar, no golpe de 31 de março, ela fala nisso, ela conta essa história, não é? E então eles tinham uma certa responsabilidade que era cobrada a todo momento pelo Lincoln Gordon, que era o embaixador e que dirigia tudo do sexto andar da embaixada, ele estava aí, não é? E então, e outros tantos, né? Então eles tinham essa responsabilidade por um lado. Por outro lado, eles estavam numa situação de um povo oprimido, mas um povo oprimido é quase impossível de fazê-lo estagnar. Sempre há qualquer coisa, sempre há movimentos. Bom, não podia, por outro lado, acredito eu, não podiam resolver os grandes problemas nacionais, não é? Não poderiam resolver. E então eles entenderam de dar uma feição mais democrática, não é? Não só extinguindo os partidos, mas criando outros partidos, criando 2 partidos no caso. Então, substituindo o pluripartidário. Criaram, deram um rótulo democrático, criando a Arena, que era o partido da ditadura, e criando o MDB, onde todos podiam se incorporar desde que quisessem fazer oposição, uma oposição restrita e consentida. Não é? O senhor acompanhou exatamente esse nascimento. Exatamente. Acompanhou. Bom, agora é o seguinte, num determinado momento, quando foi criado o MDB, eu fui chamado pelo presidente, nesse tempo, o líder da bancada do MDB era o deputado Siegfried Heuser. E então ele, até faz parte de um livro, ele me disse o seguinte: doutor Anselmo, o senhor vive nas ruas. Como é que o senhor vive? Bom, isso é um problema até mais meu do que seu. Não, mas não é possível. Em primeiro lugar, o senhor venha para cá. Nós vamos lhe dar um apoio. Aí eu compreendi que para mim era muito importante, porque eu tinha a cobertura da bancada. Se eu tomasse uma medida, mais ou menos, que antipática ao regime, ao DOPS ou qualquer coisa, eles me prenderiam. Agora, eu, tendo a cobertura do MDB, já tudo ficava mais difícil, porque eu estava ali como um representante de uma bancada, de um partido. Não era bem, então era tudo mais difícil e tudo mais fácil para mim. Bom, então e aí eu vi e senti que o MDB, desde o início, desde a primeira reunião que eu estava presente, e fiz prova dando a fotografia dessa reunião para o Brasil, não é? Desde esse momento eu sentia a compreensão e o anseio do MDB de fazer com que o Brasil voltasse à redemocratização. Bom, de maneira que então aí eu continuei nesse mesmo trabalho, defendendo deputados, defendendo estudantes, defendendo operários, sempre na justiça militar, tanto na antiga Corte de Justiça Militar, como no Exército. Defendi muitos oficiais, defendi uma quantidade muito grande de oficiais da Brigada, coronéis, e então eu tinha o respaldo do MDB, que fazia questão, já tinha se enganjado numa luta de redemocratizar o Brasil. O senhor era um frequentador assíduo da auditoria militar na Duque de Caxias? Era permanente. Era permanente, quase permanente. Ali, né? E então eu estava ali, aliás, de certo modo, até eu reconheço
certo respeito, assim, à minha condição de advogado, certa cavalheirismo, muitas vezes essas reuniões, esses debates iam até as 2 horas da manhã. Aí quando eu ia sair sempre aparecia um tenente, não, doutor, o senhor... Então mandava um sargento qualquer um me levar em casa, né? E muitas vezes até me convidava para jantar, porque o senhor não comeu até agora, nós vamos jantar. E eu jantava muito bem, porque jantando com oficial a gente sempre janta bem. Bom, de maneira que, quanto a isso, eles eram, assim, muito cavalheiros nesse ponto. Mas e consegui muitas defesas. Acho que em determinados momentos a própria justiça militar fez justiça, não é? E a gente tinha uma certa liberalidade, não é? Que às vezes não tinha na justiça civil, para pegar os autos. Porque uma vez eu conversando com um desembargador, meu amigo, e fomos até colegas, companheiros de turma, e eu estava com um processo aí no tribunal e pedi para ver os autos. Senhora, tu vai por ali tomar anotação e tal. Eu digo, engraçado. Eu venho aqui, você cria um problema, te coloca ali, os autos, deixa os autos. Eu vou na justiça militar, disse, não, doutor, leva para cá os autos. Então ele me respondeu é muito fácil de explicar. Se tu põe esses autos, extravia esses autos, vai nos dar um trabalho, porque nós vamos apelar para outros documentos, apelar para a Copa, que às vezes não tem, vai ser uma luta para recompor tudo isso. Lá é tão fácil, ele se bota na cadeia. Resolve, brincando naturalmente, caçando. Como é que o senhor conta que momento em que o Siegfried Reuser e o Pedro Simon, que foram figuras fundamentais do MDB, como é que eles eram líderes do PTB, como é que imediatamente assumem o MDB, como é que se deu isso? Bom, eu acho que foi a vontade da própria, a vontade da maioria da bancada, né, que escolheu eles, eram deputados expoentes do seu partido, né, e mostraram que tinham condições para isso. O deputado Siegfried Reuser era um homem muito calmo, era um homem conservador, né? As suas próprias origens de alemão de Santa Cruz, né? Era uma grande alma, um sujeito muito bom, muito sério, mas de muita coragem. Desses homens que você dizia, olha, vamos fazer isso, vamos até a esquina. Não, tá, na esquina eu não vou porque... Então ele dava muitos argumentos para não ir lá. Eu dizia, olha, eu vou até o meio da quadra. Então, no meio da quadra, ele ia de qualquer maneira, chovendo com pedra ou com sol, e ele ia ali. Quando ele afirmava a palavra dele, ele fazia. E um homem muito humano, né? Eu tive uma impressão muito boa do Reuser. Excelente, velho companheiro, né? Bom, ele foi caçado. E então até achei, mas por que caçar o Reuser? Ele não é um homem de grandes assim, atividades que eles diziam subversivas ou com características de esquerda. Ele era um homem ele era um liberal democrata, não é? Um homem muito sério, de coragem, mas por quê? Então depois eu ia saber o seguinte, hoje tinha uma grande liderança. E a ditadura achou muito importante caçar a cabeça das lideranças. Por qualquer coisinha, anular as lideranças. Bom, depois ele foi substituído pelo deputado Pedro Simon, então deputado, senador, e não houve solução de continuidade. O deputado... Já tinha um trabalho comum juntos? Tinha na mesma bancada, tinha um trabalho comum. E o deputado Simon teve uma habilidade muito grande. Ele tinha um equilíbrio certo, exato, não é, de como deveria dirigir o MDB sem dar a possibilidade de eles fecharem a bancada. Porque aquela coisa não adianta dar soco em parede. Então precisava manobrar muito bem no sentido de fazer o que tinha que fazer sem que desse um passo mais adiante
sem encontrar o degrau. O deputado Pedro Simão, e ele continuou até. Eu tive 12 anos ao lado do deputado Pedro Simão. Foi seu assessor 12 anos. A partir dessa época. A partir dessa época e daí adiante, não é? Depois eu fui diretor-geral da Assembleia, fui procurador, e como procurador eu me aposentei. E sempre tive passo protetor. Nos separamos na ocasião em que houve a bifurcação do MDB. Eu tinha muito contato também num trabalho muito grande lá fora, com os exilados. Eu era chamado lá fora para resolver problemas de toda a ordem. O deputado Leonardo Brizola, eu tive um contato muito grande com ele, estive na Europa com ele, e fui muito usado lá fora também. E é evidente que também com o apoio também do MDB, nunca lhes negou o apoio, não é? E então eu convivia muito com eles, não é? E esse fato de eu conviver muito com eles, não é? Quando houve a bifurcação, eu fiquei no PDT, que estou até hoje. E por isso mesmo eu tenho uma satisfação muito grande de rever eu não digo, eu vejo sempre, mas de ter contato, não deixa de ser político, com os meus velhos amigos do MDB. Nós somos da mesma origem, lutamos com a mesma finalidade, não encontro uma diferença histórica entre ambos. Não é? Deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutor Anselmo. Quando nasceu o MDB, ele nasceu, no caso do Rio Grande do Sul, ele era só a transformação de um PTB? Como? Quando nasceu o MDB no Rio Grande do Sul, sim, ele foi apenas a mudança de nome do PTB para MDB ou imediatamente outros partidos também participaram do MDB aqui no Rio Grande do Sul? Eu creio que outros partidos participaram. Só do PL, por exemplo. Eu acho que sim. Acho que sim, que procuraram o canal mais adequado com a sua tradição política. MTR, essa coisa toda. Né? Ocorreu assim. Agora então. Mas o PTB foi a origem principal do MDB no Rio Grande do Sul. Nem tem dúvida. Nem tem dúvida. Bom, então. E hoje eu sou um homem praticamente com muita idade e politicamente eu sou consultado, os velhos são... Dizia o Sócrates que a grande vantagem dos velhos é que depois de velhos eles têm o direito de aconselhar os novos. Então eu estou assim, nessa mesma situação. Mas então, como eu disse ao senhor, eu tive um grande prazer, uma grande satisfação em tomar contato com todos eles, no momento que tivemos juntos, num momento que foi decisivo para o Brasil. Foi um momento decisivo para o Brasil. O senhor viveu vários momentos dramáticos, por exemplo. Muito dramático. No início de dezembro de 1968, sim, baixou o ato 5. Esse foi danado. Esse foi terrível, né? Esse foi danado. O senhor já estava. Já estava. Na Assembleia, e ficamos sem o habeas corpus. Né? Tive momentos assim que marcou muito a minha profissão de advogado. Por exemplo, uma tarde eu morava na Voltaire Pires ali. Entraram na minha casa 2 sargentos. Um eu já conhecia, porque esteve envolvido naquela célebre guerrilha do Caparaó, e eu fui advogado dele. E então, o outro sargento não conhecia, baixinho, magro. Então ele me apresentou, o sargento Raimundo. Então o sargento Raimundo me consultou: doutor, eu queria saber o seguinte, ainda existiu o habeas corpus. Se haveria a possibilidade de um habeas corpus preventivo, porque eu estou muito perseguido. Eu vi que não teria condições nenhuma, um momento, mas não quis também dissuadi-lo, não quis desmoralizá-lo. Digo, bom, então vamos fazer o seguinte, o senhor venha depois da manhã, aqui que eu vou estudar, vou verificar de que forma eu posso encaminhar essa história. Eles foram embora e ele não voltou mais, porque apareceu com as mãos amarradas, boiando no Guaíba. Saiu da minha casa, chegou na praça e foi preso. Que é um caso terrível. É um caso que marca a gente, não é?
E, por vezes, a gente, afinal de contas, por que o direito? Por que a justiça? Mas acontece que os homens, quer dizer, os povos são assim, você percorre a história e vai sentindo que ocorreram sempre esses fatos, mas o direito prevalece, um dia vai prevalecer mesmo. Esse período foi um dos períodos piores, né? Um dos piores. Depois, em 1974... E depois, outra coisa, por exemplo, eu tinha um outro movimento, que era o meio subversivo, que era justamente o contato com essa gente lá de fora, não é? Eu em Santa Vitória do Palmar, que a minha terra é muito em contato, então ficava muito fácil para fazer determinadas coisas, como passar. Pessoas que eu não devo revelar o nome, foram pessoas prominentes, ilustres, mas eu sei que não estariam orgulhosos se fizessem isso, mas não vou falar. Passei muita gente no porta-mala de autos. Ali, o velho presidente do presidente era um grande estancieiro em Santa Vitória, Orlando Rota, e ele tinha uma estância que exatamente os arames, o tapume da estância dele era margeando a fronteira. Então ali era muito fácil, não é? A gente passava. Uma ocasião, bateram na minha porta, o que acontecia comumente, não é? E o deputado o Pedro Simão, seguidamente, a qualquer hora, me telefonava numa demonstração da preocupação que ele tinha naquela situação toda. Não? Ele atendia a todos. Atendia um marginal que estava preso e dizia que era perseguido, como atendia uma mulher que o filho estava preso. Atendia a todo mundo, um político. Então, me mobilizava muito. Não é? E uma ocasião eu estava em casa, no meu escritório, chegou um coronel do exército fardado. Ele bateu na porta até, eu digo, estou perdido. O homem veio me levar. Bom, então se eu quer entrar... Aliás, eu devia ficar esperando a qualquer momento esse tipo de coisa. A qualquer hora. E às vezes eu era chamado para depor. Por exemplo, uma vez fui chamado no Pelotas para depor, não é? E depor longamente, mas ficou por isso, não é? Então, eles desconfiavam muito de mim pela caminhada de Porto Alegre para o Chuí, a fronteira, me cuidava. Quem era esse coronel que... E então o coronel entrou, sentou. O senhor está surpreso por essa visita que eu lhe faço às 11 horas da noite? Digo, olha, não, eu vou lhe falar francamente, coronel. Estou, mas estou só às ordens. Eu sou um dos elementos que mais lutou pela implantação da ditadura, que eu acho que o Brasil precisava e precisa até hoje, continuo com ela. Temos que botar subversivos na cadeia. Começou a esbravejar. Digo, até agora não é comigo. Ou é comigo. Não é? Bom, mas eu vim lhe pedir um favor. Mas um favor, coronel? É um favor. Infelizmente é um favor. Eu tenho um filho que é médico em São Paulo e vem se destacando na medicina. Mas o rapaz enlouqueceu. O rapaz tem tiradas comunistas, se envolveu em movimentos subversivos, vai ser preso. E veja o senhor, a minha situação de coronel, de homem da revolução, ter que implorar a liberdade do meu filho, que eu conseguiria, mas isso para mim é uma desmoralização. E eu quero, antes que aconteça tudo isso, trasladá-lo para um outro país. Ele vai parar na Europa. E falando com amigos meus militares, eles me conheciam muito, porque eu vivia defendendo, né? Eles me disseram, olha, o homem capaz de resolver o seu problema
É o doutor Anselmo Amaral. Não sei se vai querer. É uma coisa. Aí eu pensei. O senhor faça o seguinte, coronel. O senhor leve esse médico, seu filho, às 6 horas da manhã na rodoviária. Sai um ônibus que não é para Santa Vitória. Um ônibus que vai até a Quinta, que é uma estação, e aí toma uma reta de 200 quilômetros até o Chuí. Ali ele vai descer, imediatamente vai passar um ônibus que vai para Santa Vitória, ou do Rio Grande, daqui o senhor pega esse ônibus. Depois ele vai fazer o seguinte, ele vai descer no Alvorada, que é o quartel-general das grandes granjas de Santa Vitória. Naquela época tinha muita granja, tem até hoje, mas tem muito, em tamanho é muito reduzido diante dessas crises de bancos, diminui muito isso. O senhor, ele vai descer lá, e vamos inventar um nome, ele vai procurar... Alvorada, o lugar se chama Alvorada. Alvorada até hoje, é uma vilazinha, tem até hoje, né? Ele vai descer ali, ficar ali e perguntar se ali mora alguém, se mora um caminhoneiro fulano de tal ali que ele quer falar com ele. Eu dei um nome, não me lembro, Joaquim ou Manuel, não sei. Eles vão dizer que não. Depois me lembro, se há coincidência, existe esse cara lá, bom, vai falar que seja. Ele vai dizer é o mesmo nome. Bom, então ele... E por favor, ele tem que botar a pior roupa que tem. Ele exagerou até, pôs uns óculos. Eu fui lá, pôs uns óculos pretos de quebrada, essa coisa que estava quebrada, mas está aí, né? um chinelo, qualquer coisa. Então, ele fez tudo direitinho. E foi o médico? O médico fez tudo direitinho. Foi, e dali saiu uma condução para Santa Vitória, não estava a pessoa que ele procurava, ele foi embora para Santa Vitória. E agora o senhor fique por lá e tal, já vai chegar essa hora, já meio-dia, passado, mais do que isso, o senhor vai ao Clube do Comércio e sente ali num banco de frente ao Clube do Comércio. Aí o senhor, alguém que aparece, pergunta, o seu Varinho está aí? Álvaro Guimarães Rodrigues era um velho companheiro de luta, já morreu, e era um homem preparado para essas coisas, né? Mas ele jogava muito, então ele vivia ali no Clube Comercial jogando. Mas eu telefonei para ele, comuniquei, dei um sinal. Então, daí a pouco, chegou alguém ali, ele disse, está assim, o senhor quer me fazer o favor de chamar? E o Varinho veio. E ele disse, seu Varinho, apesar desse sol, eu estou com medo de perder toda a lavoura. Então o Varinho disse, tu não perde não, enfiou o braço nele, vamos embora. Pegou um alto e seguiu direito ao Chuí. Aí tem uma coisa muito cômica. E antes de chegar lá era gente do exército, estava lá. Ele disse, agora tu vai embora. Foi aquela extensa fronteira, o rapaz passou a pé. E o Varinho com a mala. O Varinho era uma pessoa conhecida, assim, mas não deram muita importância, já pegou o ônibus, né? E passou com a mala dele. Então o Varinho disse, doutor, a coisa muito pior que há é a gente ser honesto. Eu disse, o que é, Varinho? Eu ia com a mala desse rapaz, bem que eu passei a fronteira assim, rebentou qualquer coisa, a mala se abriu, estava cheia de dólares. Aí fechou a mala, né, entregou para ele. E ele foi embora. Ele me telefonou depois da Alemanha, de Hamburgo. Ele se internou lá como médico no hospital de Hamburgo. Eu nunca mais o vi.
E o coronel esse, o senhor lembra? Também não vi mais. Não? Como? O senhor não se lembra do nome do coronel? Eu não me lembro, não. Muito conhecido, aliás. Eu não me lembro o nome dele. Então são passagens daquele momento, né, que a gente tinha que mergulhar um pouco no sigilo. Né? O MDB foi um partido que se estruturou com uma finalidade só: redemocratizar o Brasil. Com essa finalidade que ele se estruturou. E os homens que o dirigiram sempre foram homens que, mesmo com a coragem política que não podia faltar, foram homens equilibrados, homens moderados, homens que atacavam na ocasião oportuna, mas não criavam uma oportunidade assim, momentos desvairados capazes de entornar todo o caldo. Então ele foi ao MDB é que o Brasil, o Rio Grande do Sul, eu posso falar, estou falando especificamente, deve a sua reconstitucionalização. E eu acho mesmo que depois da redemocratização do Brasil, processos que aconteceram até prejudicaram essa linha que o MDB vinha mantendo. Certos procedimentos que é difícil mesmo evitar quando correntes que não foram nossas. Eu me refiro à ditadura. Quantos que não foram nossos partidariamente, era a mesma coisa, porque quando conosco estavam de ombro a ombro lutando. Mas, e que, para tirar o cavalo da chuva, eles vinham colaborar, vinham auxiliar, mas não com as nossas ideias, não com os nossos pensamentos. Isso prejudicou. Pois é uma coisa triste. Foram as diretas já. Que movimento fantástico. Que coisa extraordinária. E teve um desfecho praticamente melancólico, que foi o que eles encontraram, mas eu não me conformei. Naquele período ainda do MDB, o senhor falou que basicamente o MDB queria a redemocratização. Como se tratava no MDB naquela época, a questão econômica, porque era mais difícil, porque tinha que ser muito amplo, né? Não havia possibilidade de ter um foco muito claro no MDB, né? Com relação à sustentação do MDB? Isso, com relação às propostas do MDB para a economia, por exemplo, brasileira. Ele tinha que ser muito amplo sempre para não criar... Não, mas não tem dúvida. Isso mesmo que eu digo, eu acho que os homens do MDB, eu estou salientando o deputado Pedro Simão, que foi um grande líder, com o qual já disse ao senhor, eu tive 12 anos, o próprio Roger, no momento em que pôde trabalhar, até não ser cansado, e que com relação ao seu equilíbrio, a sua maneira de proceder, mas eles sempre tinham em vista processos não totalmente de agressão econômica, de uma atitude capaz de fazer uma virada, quando na realidade não havia possibilidade nenhuma. Eles eram de equilíbrio e fazer os negócios do país e do Estado como poderiam e de acordo com as necessidades. E como é que era a relação do MDB naquela época com o governo do Estado, por exemplo, no período do Perac Barcelos? Não é que foi que venceu porque caçaram. Né? Eu acredito que não existisse assim uma briga, uma luta, uma coisa, mas é lógico que o coronel Perac, eu mesmo acho que o coronel Perac nunca tomou uma atitude assim de agressividade, de violência, creio que não tenha tomado. Mas era o adversário, era o homem da ditadura, não é? Com o qual tinha que se trabalhar com ele, mas sempre com cautela, sempre procurando evitar qualquer possível mal que ocorresse diante de uma medida
descabível, cabível, mas não oportuna que nós pudéssemos tomar. O MDB naquela ocasião influenciava muito o MDB nacional? Como? O MDB gaúcho influenciava muito o MDB nacional naquela ocasião, nesse período de 68, 70? Mas o doutor Eurício Guimarães vinha muito seguido aqui, seguidamente vinha. Aliás, eu até tive uma outra satisfação, me desculpe que eu estou... Claro, mas é para o senhor eu começo a rememorar coisas, não é? Que talvez seja fruto da minha idade e conforto, não é? Em uma ocasião, ia daqui para Porto Alegre, era estudante de Direito, numa comissão para um congresso da UNE, a terrível UNE, que eles achavam que ali tinha comunista até na sopa, não é? Mas naquela época era normal, íamos para um grande congresso da UNE, e o comboio que nós íamos, era trem, parou na Estação da Luz e pegou a delegação de São Paulo. E na delegação vinha um jovem já de cabelo alto, muito calvo já. Esse jovem estudante que participou conosco, eu chamava Ulisses Guimarães. Eu perguntei ele aqui. Ele ficou muito contente. Mas ele vinha muito seguido, e não só ele, vários políticos de grande projeção do MDB vinha muito seguido, havia um entrosamento muito grande. E o deputado, aliás, naquela época, o deputado Simão era um homem de grande prestígio, principalmente junto ao Ulisses Guimarães. Ele e outros, eu não poderia citar muitos nomes, mas não é um momento para a gente se expandir tanto, mas tinha figuras proeminentes do MDB que também ajudavam o deputado e que se destacavam. Franco Montoro tinha uma sim, se destacavam muito. O Ayrton Barnas, que foi um grande lutador, já é falecido, né? Era deputado. Muita gente, não é? Lutavam lado a lado, né? No MDB. E como o MDB sendo a principal origem dele no PTB, em que momento em que o MDB começou a receber políticos de outros partidos que começaram a descobrir que... Mas, em primeiro lugar, a Revolução teve o seu aspecto civil no início, quando Jânio Quadros renunciou. Então tomaram as bancadas da UDN, outras bancadas lá, adversárias do Jânio, começaram a tomar posições no Congresso para elaborar uma ditadura civil. Isso não tem dúvida nenhuma. Uma ditadura civil. E então começaram a surgir a ditadura, que seria uma ditadura civil. Até quando o Jango saiu da China e ficou vindo para cá, aliás... Fazendo a viagem de volta, né? Aliás, aí eu acho que era na legalidade que ele fez isso. Né? Não. Mas quando o Jango se afastou, aí, naquela ocasião, a tendência era uma ditadura civil. Ademar de Barros, Carlos de Lacerda, o presidente, o que assumiu a presidência do Congresso, né? Todos eles, não é? Da UDN, daqueles partidos, né? Contrários ao Jango mesmo, contrário ao antigo PTB, todos eles estavam dispostos a substituir o Jango por um governo forte, civil, sem a possibilidade de qualquer vantagem com relação àqueles que se tornaram seus adversários. Aliás, tem um filme chamado Jango, que o senhor deve ter visto. Carvalho, vamos fazer força na memória, era o presidente de Minas, era o Magalhães Pinto. Magalhães Pinto diz isso. Ele diz o seguinte:
Não, nós queríamos era uma mudança de nomes, uma mudança de orientação mais civil. Mas nesse meio tempo é que surge tudo aquilo que a Phyllis Park conta no seu livro, não é? O papel dos Estados Unidos no golpe de 31 de março. Nesse meio, e aí surgiu o seguinte, o que diz naquele livro sobre a remessa de lucros? Quando o Jango fez uma modificação, uma alteração na remessa de lucros, o Lincoln Gordon chamou a atenção dele, está escrito ali, e dizendo que ele era um falso. Porque, segundo ele sabia, ele tinha se comprometido a não fazer aquelas restrições quando ia botar em prática a remessa de lucro, que era uma lei de 1962 e que ele botou em prática. O Jango respondeu a ele dizendo que aquela atitude que ele havia tomado com relação à remessa de lucros, e o acusando, inclusive, de bolchevista, porque queria abrir todo o comércio do Brasil para qualquer país